Fala aí, futuro concursado e futuro aprovado. Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu falarei para vocês livros que são essenciais na sua aprovação, tanto para concurso público quanto para vestibular. Que tipos de livros são? São livros de língua portuguesa, matemática, direito administrativo. Eu vou mostrar alguns que realmente eu diria que eu aconselho, caso você tenha dificuldades, mas o foco de livros vai ser algo mais para o seu mindset, para a sua questão de mentalidade sobre estudo, técnica de estudo, como estudar de verdade. São livros desse tipo que eu recomendo para você, livros que vão evoluir sua mentalidade de estudo, que vai ser o foco desse vídeo. Eu tenho certeza que você vai sair na frente de 90% dos candidatos quando você começar a ler esses livros aqui que eu vou indicar para você. Lembrando que todos esses livros que eu estou indicando aqui para vocês vão estar com 15% de desconto em todos os links aqui da descrição desse vídeo. Então vai lá, beleza? Vamos aqui começar. As pessoas não compreendem como toda a vida de um homem pode ser mudado por um único livro. Malcolm X. Reflita sobre essa frase aqui. E é o que eu vou mostrar aqui para vocês. São livros que, se você ler uma vez, tenho certeza que já vai mudar a sua vida. Então, o primeiro livro que eu recomendo aqui para vocês, quanto à questão de estudo, é esse daí. Como passar em provas e concursos públicos do William Douglas. Ave Maria. Como passar em provas e concursos públicos. Esse livro daqui é muito bom. Eu diria que é essencial para você que quer fazer concurso público, você que quer prestar vestibulares. E ele ensina do básico ao avançado. Para você aqui sobre técnicas de estudo, sobre como funciona a questão dos estudos, sua mentalidade. Eu até separei aqui alguns capítulos aqui para você aqui desse livro. Os capítulos são a decisão de melhorar, um projeto de estudo, o planejamento de estudo, como definir o prazo para ser aprovado. Nossa, esse capítulo aqui é muito bom. Como aproveitar seus aliados, seu cérebro, sua memória. Esse livro aqui vai pegar todos esses capítulos aqui, técnicas de estudo de acordo com as circunstâncias, porque não é toda técnica de estudo que você vai usar. Cada técnica de estudo vai servir para uma circunstância diferente, ambiente de estudo, saúde e alimentação, como aumentar o rendimento em provas e concursos, como lidar com as modalidades de provas, porque tem vários tipos de modalidade de provas diferentes, entre certo e errado, tem múltipla escolha, tem questão da oratória. Como aumentar o desempenho em provas jurídicas, muito bom também para você que quer seguir carreira de tribunal. Essa daí é mais focada sobre a questão da legislação. Se você vai fazer prova que tem legislação, conhecimento específico, essa daqui é muito bom para você. Como e quando recorrer, quanto à questão de uma questão. Técnicas de raciocínio e criatividade, para você que vai praticar a questão de redação também. Técnicas de raciocínio jurídico, para você que vai ter prova oral. Leitura otimizada, redação para provas e concursos. Nossa, muito bom mesmo. Eu diria que, para quem não sabe, gente, o William Douglas ele já foi aprovado. Mostrei para você. Nesses, nesses concursos aqui, tudinho aqui, ó. Ele já foi aprovado para juiz federal, professor universitário. Ele é mestre em direito. Ele é presidente e membro de várias bancas organizadoras. Ele, ele também é professor da FGV. Ele também foi o primeiro colocado para juiz de direito do Rio de Janeiro, primeiro colocado para defensor público do Rio de Janeiro, primeiro colocado para delegado de polícia do Rio de Janeiro, quarto colocado para professor de direito da Universidade Federal Fluminense, quinto colocado para analista judiciário, oitavo colocado para juiz federal, primeiro colocado para o CPOR, que é para oficial do Exército, no Rio de Janeiro, primeiro colocado no vestibular de direito na Universidade Federal Fluminense. Cara, ele é tampa. Atualmente o cargo dele é desembargador. Nossa, é muito brabo. E esse livro dele aqui é muito bom, principalmente para você. Ele usa vários exemplos e frases da Bíblia mesmo. Para você que é cristão, eu diria que esse livro também é muito bom para você. Que ele mostra o poder da oração para você, mostra frases na Bíblia que você vai usar na sua vida.
Também vai usar frases de filósofos que vão fazer você pensar a sua mentalidade sobre estudo. E ele vai ensinar para você mesmo que não sabe nada. Ele explica como é que funciona o funcionamento dos concursos públicos e dos vestibulares. Nossa, muito bom. Tem esse daqui do professor Pierre, Inteligência em Concursos Públicos, Manual de Instrução do Cérebro para Concurseiros e Vestibulandos. Também é mais um daqueles livros sobre questão de mentalidade. Ah, qual é o mais completo? Do professor Pierre ou outro? É o outro, com certeza. Lembrando, gente, que esse livro aqui, ó, do William Douglas. Ah, é porque o meu mouse tá morrendo. Esse daqui, ele tem duas versões dele. Tem uma versão dele que eu acho que é 500 páginas. Lembrando que todos os livros aqui que eu tô mostrando aqui pra vocês, eu já, eu já li. Então, eu só recomendo o que eu realmente sei se serve ou não. Esse livro aqui tem duas versões. Tem uma versão que é de 700 páginas, que é a completaça, muito boa mesmo. Também tem uma versão que é a versão resumo, que tem em torno de 300 páginas. Nossa, muito bom. Então, caso você ache a de 700 páginas muito caro, não tenha condição de comprar agora, compra de 200, cara. Muito bom. Já li as duas, no caso. Poxa, peraí. Esse livro aqui do professor Pierre, eu diria que ele é mais focado em erros que você comete durante a preparação do seu concurso público. É, críticas também à educação, é, e também é focado contra a questão dos seus erros. Ele principalmente na parte de questão de tecnologia, como isso prejudica o seu cérebro. Ele explica de maneira precisa a questão do seu cérebro. O seu Pierre é formado em física, formado em neurofísica, também é formado em pedagogia, ele é formado em várias coisas, cara. O bicho é tampa. Ele tem vários livros quanto à questão de educação, de aprendizado. Ó, como gostar de ler, como estudar, o ritmo de estudo, driblando o esquecimento, inteligência está escassando. Ele também dá críticas à educação brasileira, qual é o problema das escolas atualmente e por que a população brasileira no índice de QI vai cada vez ficando mais baixa. E muito bom. Principalmente ele também ensina aqui exames versus concursos, quais são as diferenças, tá entendendo? Muito bom. Ele também pega a parte do psicológico também, como ficar após uma reprovação e qual a mentalidade de estudo que você deve ter, quais dias você deve estudar, o que funciona e o que não funciona. Muito bom, eu recomendo para vocês. O professor Pierre tem até uma palestra muito boa no YouTube que é como estudar para provas e concursos públicos. Como estudar, na verdade. Tem esse livro aqui, muito bom, que eu recomendo aqui para vocês, que se chama A Única Coisa, de Gary Keeler e J. A. Benson. É um livro que mostra como sua vida muda se você focar em uma única coisa. E mostra vários estudos sobre o efeito bola de neve que faz que você tem na sua vida quando você foca em um único objetivo. E esse livro, ele foca nisso, mostra maneiras que você vai poder focar em uma única coisa, as maneiras corretas, vai mostrar pessoas que focaram em uma única coisa e a obsessão por trás. E ele faz meio que, como dizer pra você, ensina a obsessão, a você ficar obsesso por uma única coisa até você conseguir esse objetivo. Ele dá vários exemplos como isso realmente funciona na sua vida. E isso você pode implementar tanto nos seus estudos quanto na sua vida pessoal. Ó, o conceito de única coisa, efeito dominó, tudo é igualmente importante. Multitarefas, ele critica muito quanto a questões de multitarefas, porque o ser humano foi feito para focar em uma única coisa. E você pode perceber, quando você faz duas coisas ao mesmo tempo, na verdade você não está fazendo nenhuma. Você está fazendo as duas de maneira errada ou não está atingindo o grau de perfeição que era para você atingir.
Vida disciplinar ensina como você ter a questão de disciplinas, força de vontade sempre disponível, vida equilibrada, pensar grande é algo ruim. Quanto à questão dessa mentalidade que as pessoas têm, mesmo o título do capítulo sendo esse daqui, ele ensina você como é bom você pensar grande, como a sociedade às vezes critica você por causa disso. Mas não, você tem que pensar grande sim. A pergunta do foco, a implementação do conceito de uma coisa, ensina também a você várias técnicas, a questão de foco. Esse livro eu diria preferencialmente quanto à questão do foco. Outros livros aqui que eu recomendo para vocês aqui é o Box Machado de Assis. Poxa, porque o que que eu vou aprender no Box Machado de Assis? É, Se você já tem uma boa experiência quanto à questão de vestibulares e quanto à questão do concurso público, você deve saber principalmente a questão de interpretação de texto. É algo bastante cobrado e é algo onde boa parte dos alunos, dos estudantes, tem uma dificuldade excessiva. E eu diria que você comprando esse box aqui e lendo esses livros aqui, para quem não sabe, Machado de Assis é conhecido pela sua linguagem difícil, seu português de difícil entendimento. E geralmente esse é um dos português mais cobrados durante as provas. E é onde você mais se prejudica em questões que era para você acertar, mas como você não entende, por você não ter o hábito da leitura, que por acaso, por questão de conhecimento aqui para vocês, os brasileiros leem em média um livro por ano. E quando vai fazer concurso público, não consegue, né, entender o que está por trás das questões. E as bancas gostam, e as bancas, tanto de vestibulares, para quem não sabe o que é banca, é a empresa que produz aquela prova, elas gostam de botar em seus textos é, questões de literatura portuguesa. De literatura em um português bem antigo mesmo, de difícil entendimento, então recomendo demais, se possível, você comprar esse box aqui com esses livros aqui de Machado de Assis. Leia e releia, que desse jeito você vai habituar seu cérebro a fazer provas mais longas com palavras diferentes e o seu vocabulário vai aumentar bastante. E principalmente, tenho certeza que você lendo esse box aqui, a maioria das questões de interpretação de texto, ó, você vai conseguir desenrolar. Ah, não gosto de Machado de Assis. O que você recomenda pra mim? Cara, eu recomendo esse daqui, ó. É, esses daqui são os livros aqui que, pra mim, na minha concepção, são os melhores e os que mais caem. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borbas, Helena, Ressurreição, Dom Casmurro, são os principais que caem tanto em provas de concurso quanto vestibular. Então, eu recomendo demais pra você. Para quem não sabe também, tem um box aqui específico que é para passar no vestibular. Também é muito cobrado em questão de concurso. Não é só Machado de Assis, tem outros escritores aqui que é um box focado nos que mais cai quanto à questão em vestibulares, tanto no Enem quanto no vestibular da UERJ, da USE, da da UFAL. E enquanto a questão de concurso público, cara, compra esse box aqui, vai ter vários escritores, livros de literatura aqui, muito bom para você ler, histórias muito boas. E o principal, para você aqui tanto adquirir o hábito da leitura, quanto se habituar à questão de vocabulário. Os concursos e os vestibulares gostam de botar textos e palavras de difícil entendimento para você errar questionando na prova. E lembrando, esses livros aqui são muito cobrados na hora de provas. Vamos botar uma frase em um texto deles e se você já tiver conhecimento desses livros, desses textos, você vai desenrolar bastante. Principalmente quanto à questão da sua habitualidade, quanto à questão dessas questões. Outro livro aqui, eu também vim fazer uma recomendação aqui para vocês. Se você vai prestar concurso público e também alguns vestibulares, pegam muito quanto à questão de gramática, interpretação de texto, cara, compre esse livro aqui. Muito bom, do Fernando Pestana, A Gramática para Concursos Públicos. Esse daqui, esse livro, cara, se você fechar esse livro, você passa em qualquer concurso público, em questão até de nível superior da parte de língua portuguesa. 80% das questões você vai se garantir.
Esse livro aqui vai pegar do básico até o avançado, vai ter muitas questões, questões de banca, são muitas questões, são questões comentadas, e vai explicar porque aquela alternativa está certa, porque aquela alternativa está errada. Ele explica do básico, do básico, do básico até o avançado. Muito bom. É um ótimo investimento esse livro, principalmente para você que tem dificuldade em língua portuguesa. Se você, poxa, eu não sei estudar por livro, então você vai fazer o seguinte: você vai às aulas do seu cursinho e depois disso você vai aqui e vai fazer as questões e vai ler a disciplina, o assunto que você estudou naquele dia no cursinho, nesse livro. Então, caso, poxa, eu não tenho dinheiro para cursinho. Então, você vai fazer o seguinte: você vai abrir o primeiro capítulo e tem lá escrito lá, formação de palavras. Você vai no YouTube e pesquisa aula de formação de palavras. E depois de você ver a aula, você, quando for pro livro, você já vai ter um entendimento muito melhor. Mas esse livro aqui tem um fácil entendimento para você que não tem o hábito da leitura e também não tem o hábito de estudar por livros. Esse livro aqui é escrito por Fernando Pestana, atualmente um dos maiores gramáticos quanto à questão do concurso público do Brasil. Boas provas de concurso público atualmente pegam questões desse livro e implementam na prova, sem brincadeira nenhuma. Sem brincadeira nenhuma. Não mudam nada. Já pegam a questão pronta e adicionam. Já aconteceu até comigo. Eu chego a dar uma risada na hora da prova, porque eu já meio que tinha resolvido a questão no livro. Aí na hora da prova, nossa, tá no papo. Outra coisa que eu diria aqui pra você é que esse livro aqui, ele tem alguns capítulos e contam alguns assuntos, tem alguns parágrafos específicos que falam assim: ó, a banca FGV cobra dessa maneira a questão. É, a universidade tal cobra dessa maneira. A Universidade Estadual do Ceará cobra dessa maneira durante a prova. A CESP cobra dessa maneira. Com alguns assuntos, cobra mais esse assunto dessa maneira. Ele tem vários capítulos desse jeito, mostrando como é que é o perfil da banca e até durante algumas questões, como você vai resolver questões de várias bancas, vai estar explicadinho direitinho. Ó, essa questão é habitual de tal banca. E para você, poxa, esse livro vai servir para mim se eu estudo para concurso militar? Com certeza. Já que tem uma versão desse livro aqui, que é para concursos militares, que também é do Fernando Pestana, o mesmo escritor, e o Diógenes Martins, ótimo professor de língua portuguesa também, que é do mesmo estilo. Ensina do básico até o avançado, explicando questão por questão, só que dessa vez, no lugar de ser bancas comuns como a FGV, a CESP e a Sebrasp, são bancas militares, que já pega a ESA, a EA, a SPSEX, a AFA, IME, ITA. Cara, muito massa. Se você fizer esse livro aqui, a maioria das provas de oficiais você vai fechar tranquilamente. Muito bom mesmo. E é como eu disse, quanto à questão do outro livro, ele também vai falar o perfil da banca e como elas realmente chegam a cobrar esses assuntos. Outro livro aqui, que não é quanto à questão de uma disciplina em si, mas é outro livro que eu indico para vocês, é o livro Na Última Vaga, do juiz federal Cleiton Ferreira. É um livro muito bom que mostra a sua história de vida, de... Poxa, velho, que ele chegou ao nível de passar fome, tá com vários filhos, sem emprego, sem nada, e mesmo assim ele conseguiu estudar até o nível de se tornar juiz federal. Ele também mostra a questão de técnica de estudo, mas o livro não é tão focado nisso, é mais sua história de vida. E se você ler, cara, você vai se motivar. Ele é um ótimo profissional. Não sei se você já viu já, mas no Instagram dele tem do juiz Cleiton Ferreira. Ele mostra lá, ó, ele é ele é juiz da parte previdencial para aposentar os senhorizinhos que quer se aposentar. Ele grava lá o vídeo lá dele entrevistando lá os senhorizinhos e é algo bem engraçado. O livro dele, nossa, muito bom mesmo. Conta a história de vida dele. Mostra que ele, como a gente já viu em muitos momentos da vida, principalmente com problemas quanto à questão de bebida, preguiça e vício em jogos. E como ele conseguiu superar isso, outra questão dos seus problemas de relacionamento com os pais deles, com as mulheres que ele teve. E ele mostra muito a mentalidade que ele teve,
tanto a ruim quanto a boa e como ele fez para superar isso. Esse livro aqui é muito bom, cara. É uma leitura tranquila. Em uma semana, em 10 dias, você termina esse livro aqui. O livro tem em torno de quase 300 páginas, mas, cara, rapidão você lê. É um livro de muito fácil entendimento. Recomendo demais, recomendo demais. Quanto à questão, eu tenho dificuldade quanto à questão de raciocínio lógico. Eu recomendo para você esse livro aqui, ó, Matemática e Lógica para Concursos Públicos. Mais de 600 exercícios comentados e resolvidos, passo a passo. Cara, esse livro é muito bom, principalmente para você que vai fazer concurso que envolve raciocínio lógico. Muito bom. Se você fechar o livro, está aqui, ele explica passo a passo a questão de raciocínio lógico, cara. Com muitos exemplos, com muitos exemplos. É impossível você não entender com esse livro. Novamente, eu indico para você, se tiver o cursinho ou qualquer coisa, você pesquisa a aula no YouTube e depois que ver a aula vai resolver as questões do livro e também ler a teoria. A parte, eu diria para você principalmente, para mim, o foco aqui é a parte de raciocínio lógico. Você vai conseguir acertar 90% das questões de raciocínio lógico com esse livro aqui. Quanto à questão de matemática, eu diria que é algo mais focado para concursos de até nível médio. Nível médio, mais focado em prefeitura, em concursos públicos que o grau de dificuldade já não é tão grande. Mas quanto à questão de raciocínio lógico, nossa, velho, até concurso de nível superior com esse livro aqui você consegue desenrolar. Muito bom mesmo. É, Lembrando, galera, que todos esses livros aqui que eu mostrei aqui para vocês estão na descrição do vídeo com 15% de desconto, alguns até mais, alguns chegando até 50% de desconto. Então, qualquer dúvida, comenta, vai na descrição do vídeo, fala que eu respondo. Também deixarei meu contato aqui na descrição desse vídeo para você quiser mandar mensagem, trocar uma ideia comigo. Minhas redes sociais também estão aqui embaixo. Se inscreve no canal, dê like no vídeo. Eu espero que Deus abençoe e ilumine você grandemente para você consiga conquistar seu sonho. Mesmo que ninguém acredite no seu sonho, só basta uma pessoa acreditar, você. Você acreditando no seu sonho, cara, você consegue conquistar ele. E eu espero que você conquiste, corra atrás e fique comigo aqui nessa caminhada. Se inscreva no canal, dê like no vídeo e até a próxima, galera. Valeu, falou.